E aí, meus Guitar Flowers, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo aqui você vai aprender tudo sobre modulações. Eu vou timbrar do zero aqui 3 modulações aqui com o meu lock da VTR. A gente vai fazer um chorus, um vibrato e um trêmulo do zero aqui junto com você. E eu vou te passar os 2 maiores segredos para você dominar as modulações e não ter mistério, para você conseguir tirar aquele sonzão bonito de chorus, vibrato e trêmulo. Então vem comigo. Mas antes, se você não é inscrito ainda no canal, ó, clica aqui embaixo para você se inscrever e não ficar de fora de nenhuma novidade. Dá aquele joinha e deixa aqui nos comentários sugestões de novos vídeos, dúvidas e diz se você gostou desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, eu tô aqui já com o meu lock da VTR pra gente fazer os sons, tô com a guitarra, ó, esse é o som da guitarra limpa, tá? Ó, esse som aqui, eu tô usando um Vox, a simulação de Vox ali no Iridium, tô usando um reverb também da VTR, o Kailane, bem de boa, e o compressor, tá? Então é isso que tá acontecendo nesse som. Agora, vamos ligar o chorus aqui, não tá timbrado, tá? Não tem nenhum preset salvo aqui, eu vou fazer junto com vocês, eu vou ligar ele de qualquer jeito aqui, ó. Tá, obviamente não tá timbrado, né? Ele tá muito doido e a gente vai começar a timbrar. Antes de qualquer coisa, o que é modulação? É importante vocês entenderem isso. Modulação são os efeitos que não são estáticos, como o nome já sugere, são efeitos que eles modulam, ou seja, eles têm variações, ele não é uma coisa só estática. Ele é dinâmico, ele é vivo. Então o chorus, você percebe que ele tem uma onda, uma ondulação, né? Por isso que é chorus, trêmulo, vibratos, que é o que a gente vai ver aqui. Existem outros também, obviamente, né? São efeitos da família de modulação, porque eles não são estáticos, eles modulam, né? Eles são vivos e dinâmicos. E aí, o chorus, a primeira coisa que a gente vai falar é o chorus, a gente vai fazer aqui. O que acontece no chorus é muito importante, né? Antes de você sair tentando fazer e girar botão, o que é o chorus? O chorus, o nome também já sugere, é um coro. Então ele busca simular a sensação de 2 pessoas, no caso aqui guitarra, né? É mais de uma guitarra ao mesmo tempo. Quando você tem 2 pessoas cantando a mesma coisa, obviamente você vai ter variações, né, de afinação, de tempo, não vai ficar ali cravado, né? Esse é o efeito do coral, né? Aquela sensação de várias pessoas cantando junto. Essas diferenças de afinação de uma voz para outra é que vai dar esse efeito de coral, de afinação, de tempo e tudo mais. Então o chorus, ele faz exatamente isso. Ele pega o sinal da sua guitarra, ele vai replicar, ele vai copiar esse sinal, e aí você vai ter o sinal original sem o efeito, e você vai ter o sinal com o efeito. E o sinal com o efeito você vai ter as variações de afinação. Então você vai ter uma diferença da guitarra normal, o sinal dela normal, com um sinal criado pelo pedal com diferenças na afinação. Então, no lock aqui, lock loucura total da VTR, a gente tem aqui esse primeiro knob aqui, que é o Diamond, que ele vai mexer no blend, ó. Deixa eu ver se a câmera tá pegando aqui, no visorzinho. O blend, que é o seguinte, é a mistura do sinal sem o efeito com o sinal com o efeito. Então, se eu ligar o pedal e deixar o blend aqui, eu vou ter só o sinal normal da guitarra, e se eu colocar no máximo eu vou ter só o sinal do efeito. Então eu vou deixar no meio porque a gente quer exatamente, o chorus é isso, é uma mistura, né, do sinal da guitarra normal com o sinal com chorus, né? E aqui que entra agora os segredos. Eu falei que ia passar os 2 segredos, né? Os maiores segredos da modulação. Gente, se vocês entenderem isso aqui, já era, vocês vão timbrar qualquer modulação. Que o primeiro é o rate, que é no lock, tá nesse knob aqui, clubs, mas aqui no visorzinho tá escrito, ó, rate, ou em alguns pedais aparece como speed, que é o que? A velocidade da modulação. É a velocidade que o efeito ele vai modular.
E o outro segredo, que é o principal de modulação, junto com a velocidade, é o def, que aqui no lock ele está como o spade aqui, ó, o knob spade, e ele assume a função def aqui do pedal, que é o que? A intensidade, ou seja, o quanto que esse efeito vai ser mais forte ou mais fraco. No caso aqui do chorus, a afinação. Então, quanto mais eu colocar def, mais eu vou desafinar. E quanto menos eu colocar, menos eu vou desafinar. Então, olha só, eu vou deixar a velocidade, o rate aqui, sei lá, no 1 aqui, ó, que não vai ser tanto. Vou tocar, ó. Ó, como o def está zerado, que é o que? A intensidade da desafinação, você vê que não mudou nada. Mas se eu for trazendo ele agora, ó. Olha aí como que tá desafinando. Ó, tá desafinando muito, mas tá desafinando lento. A onda tá lenta, porque o rate tá lento. Agora, se eu subir o rate, eu vou exagerar para o máximo. Você vai ver que ele vai desafinar muito rápido. Pronto, tá aí os dois segredos da modulação. São esses dois parâmetros, que é o quê? Velocidade e intensidade. No caso aqui, rate ou e o def. Então eu preciso controlar aqui o quanto que eu quero no def, que é a intensidade, o quanto que eu quero que esse efeito, que esse chorus seja desafinado. E eu estou mexendo aqui na guitarra que o efeito criou, na cópia, né? Então eu tenho uma guitarra normal, lembra do blend aqui, ó, tá na metade mais ou menos? Então eu tenho uma guitarra normal e tenho aqui o def, que é a guitarra que eu vou mexer na guitarra copiada, no sinal cópia. O quanto que eu quero que essa guitarra cópia seja desafinada? Muito? Não sei, vamos ver. Vou deixar mais ou menos aqui. E a velocidade do afinado para o desafinado, você vê que ele não só desafina, ele fica o sinal normal afinado, a cópia do sinal normal, e desafina, ele vai e volta. Ele tem um ponto dele afinado e o ponto desafinado, e ele fica andando, né? Por isso que é modulação, né? Ele fica variando. Então eu quero muito lento? Não sei, vamos ver. Eu vou subindo agora a velocidade. Então eu vou encontrar o meio termo aqui para a gente agora fazer um chorus, aquele chorus mais oitentista, né? Que ele não é aquele chorus tão brutal, tão agressivo de desafinar tanto, senão ele fica com cara de vibrato ou detune. Eu quero aquele chorus mais anos 80, aquela coisa para os dedilhados e tal. Então eu acho que aqui o rate nos dois aqui pode funcionar. Ó, eu acho que está desafinando muito, então eu vou diminuir a intensidade. Opa, mexi errado. Eu vou diminuir o def aqui, que é a intensidade. Vamos comparar com o sinal sem coros? Opa. Ó. Não lembro. Esse aqui é o riff do The Police. Tô tentando lembrar aqui. Ó.
Lembrei. Cara, eu acho que é por aí, tá? Ah, legal, tirei um def, eu acho que é mais isso. Ó. Desligado. Para que ele tá ficando um pouquinho mais alto, a gente pode dosar isso aqui, diminuindo um pouco o level, né? Tá aí, o que vocês acharam? Para mim é isso, tá pronto o nosso chorus oitentista, e aí dosando ali os parâmetros aí que são os principais para você dominar, que é rate e def, ou seja, velocidade e intensidade. Vamos salvar? Deixa eu salvar aqui. Vou salvar aqui no 1, vou botar o nome aqui de, vamos botar aqui, chorus. Né? Aqui a gente vai rapidamente salvando aqui no modo loucura total. Ó, rapidinho a gente faz isso aqui. Chorus. Boa, e aqui a gente vem save. Maravilha, tá salvo, tá? Beleza, agora vamos fazer o nosso vibrato agora, né? Eu prometi que a gente ia fazer 3 modulações e agora a gente vai chegar no vibrato. Deixa eu tocar, ó. Não tem nada timbrado ainda, a gente vai timbrar. Antes, deixa eu falar um pouquinho o que é vibrato. É muito parecido com o chorus, é o mesmo conceito. Só que lembra que eu falei que chorus ele vai dobrar o sinal, vai criar uma cópia? O vibrato não tem cópia de sinal. É o mesmo sinal, é um sinal só da guitarra que o efeito atua, mexendo na afinação. Então é uma modulação de afinação também, assim como o chorus, só que não tem soma de sinal, não tem soma, como se tivesse 2 guitarras ao mesmo tempo ali tocando. É uma só. Uma forma muito fácil de entender o vibrato. O vibrato é o efeito da alavanca, né? Eu vou desligar aqui. É exatamente isso aqui, ó. Né? Quando você mexe na alavanca, ou até mesmo aqui na mão, né? Você está fazendo um vibrato, ou seja, você está modulando a afinação. E aí, os nossos 2 parâmetros aí queridinhos, que é velocidade e intensidade, vai atuar exatamente na velocidade dessa desafinada, né, ó, devagar ou rápido, e na profundidade dessa desafinada. Ó, pode ser leve ou pode ser intensa. Estou fazendo na alavanca para você entender de uma forma didática aí, mas isso aqui vai acontecer no efeito. Então aqui o clubs aqui do lock ele vai virar o rate, né, que é a velocidade. Eu vou deixar bem rápido, e o spade aqui mais uma vez no def, que é a intensidade. Ó, vou ligar aqui, você vai ver que vai desafinar muito, né? Porque o def está muito alto, então eu preciso abaixar este querido def aqui. Então vamos lá, ó. Ah, esse filtro aqui que está aqui no knob diamond do lock, ele atua como uma espécie de filtro mesmo, de equalizador, onde aqui, ó, ele vai cortando os agudos da guitarra. Eu vou deixar ele quase no máximo aqui para ficar praticamente o mesma sinal, né? Mesma equalização do som original da guitarra. E aqui, ó, tá muito rápido a velocidade, eu vou deixar ele bem lento, ó. Agora ficou muito lento e também é muito fraco aqui o def, então quase que não tem efeito, ó. E tá muito lento. Eu vou aumentar a velocidade.
tá desafinando muito. Tá lento, vamos subir. Eu quero um vibrato nessa onda desse som mais alternativo, que eu consigo usar no worship também, que eu acho bem bonito. Então vamos lá, eu acho que esse def do Loki aqui, ele atua bastante, então tem que ter cuidado com ele, né? Ele desafina bem, ó. Ainda acho que tá desafinando muito. Ó. Sem. Só um pouquinho mais rápido. Acho que é por aí. Sem. Bom. Então ficou na onda aí do meio que no pitch vibrato, que é um vibrato da Line 6, que eu sou muito fã, que sou apaixonado, meio que eu sempre tento, quase que inconscientemente, replicar esse vibrato em outros equipamentos. Eu acho que é isso, tá? Então, mais uma vez, a gente conseguiu chegar nesse som dominando e controlando velocidade da modulação e intensidade da modulação, que é o rate ou speed e o depth, tá bom? Vamos salvar esse camarada aí, vamos salvar. A gente tem que salvar agora no 2, né? Senão a gente vai salvar em cima do chorus, não é isso que a gente quer. Vou botar só vibro, tá? Pra gente já entender ali e a gente não gastar muito tempo aqui, tá bom? Opa, já passei. Opa, galera. Aqui, ó, vou botar vibro. Maravilha. E save. Coisa linda. Agora a gente vai voltar aqui pro modo aqui, né, de fazer os presets. E eu quero agora fazer um trêmulo. Vamos lá. Agora a gente vai fazer o nosso trêmulo. Ó. Então, ó, o que acontece no trêmulo? Modulação, ou seja, ele está tendo variações. Só que trêmulo, ele já não é, obviamente, uma modulação de afinação, ele é uma modulação de volume, onde o volume da guitarra oscila, né, para 100%, que é o normal, e sendo completamente cortado e sendo devolvido o volume, ou ao invés de ser completamente cortado, ele só é diminuído e voltar. É como se você pegar aí um botão, né? Ó, botão de volume da guitarra aqui, ó. Eu corto o volume e devolvo o volume. Então isso é uma modulação de volume, exatamente isso aqui que eu acabei de fazer, que vai acontecer no pedal. Ó, aí entra o segredo, né? Mais uma vez, que é a velocidade, ó, rápido ou mais lento. Tá vendo? Que é o rate. Isso tudo pode ser controlado pelo tap tempo também. No caso do Loki aqui, você tem essa possibilidade de controlar isso também aqui, ó. A velocidade, que é o rate pelo tap tempo.
E o DF aqui assume a função da intensidade desse corte de volume. Ele pode ser sutil, né? Ao invés de cortar todo o volume, ele só diminui, ó. Ou ele pode ser mais radical, né? E nesse caso desse trêmulo aqui, como ele está ligado em estéreo, né, a gente tem essa possibilidade, ele ainda está oscilando entre o L e o R, né, entre os lados aí, ó, tá? E pelo que eu percebi aqui, pelo que eu entendi, o def aqui do Loki, à medida que você vai aumentando ele aumenta essa imagem estéreo também. Ó. Quando eu tô com ele mais aqui, ele não tá estéreo. Ele não tá batendo diferente, né? Mas eu vou aumentar aqui, ele vai aumentar a imagem estéreo. Ó. Pode ser bem legal para você fazer algo bem criativo aí, indo de um lado para o outro. Mas vamos lá, eu quero deixar um trêmulo aqui que ele não seja tão agressivo, tá? Né? Esse trêmulo aí para aquela cara mesmo de um trêmulo do amplo ali, um som mais orgânico. Eu vou diminuir o def, que eu ainda acho que está muito. Aumentar um pouquinho a velocidade. Muito rápido. Acho que é isso. Vamos salvar? Eu ainda posso, ainda consigo controlar a velocidade pelo tap tempo tranquilo. Vamos lá, vamos salvar esse tremo. Vou botar aqui no 3, vou botar o tremo aqui. Vou botar só tremor, tá? Pra gente ganhar tempo aqui. Pronto, tá salvo aí, já tá salvo. Então a gente já tem aqui, ó, deixa eu passar para cá, ó. Então a gente tem aqui, no 1 ficou o nosso chorus. O vibrato. Eu deixei ele mais levinho, né? E o trêmulo. Bom, é isso. Então tá aí os nossos 3 presets aí de modulação. Lembrando, os 2 principais parâmetros para você dominar aí qualquer modulação é a velocidade, rate ou speed, e a intensidade, que é o def, tá bom? Espero que você tenha curtido. Fala para mim aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você conseguiu absorver bastante coisa, se foi útil para você. Dúvidas também, pode falar aqui, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo também o link dos meus presets. Eu tenho uma loja de presets para várias pedaleiras, vários equipamentos, com várias modulações, inclusive vários tipos de som aí para você tocar na sua igreja, com a sua banda, ou para você estudar em casa, tá bom? E vou deixar aqui também o link do Destimbrando,
que é o meu curso completo de timbre, onde além de modulações, além dessas modulações, eu ensino outras modulações e todos os efeitos, toda a cadeia de sinal, tá bom? Então é isso, meu Guitar Flower, espero que você tenha curtido. A gente se vê no próximo vídeo.